fui para um jantar que eu já tinha combinado há algum tempo com um amigo, um cara que hoje é um executivo. Ele não mora no Brasil, ele é brasileiro, ele não mora no Brasil, mas é um cara que eu conheci quando ele estava fazendo o MBA dele na Califórnia, eu estava fazendo o meu programa de meio de carreira como jornalista, a gente se conheceu lá. Ele se tornou um executivo de um determinado setor de muito sucesso e está tentando montar uma empresa aqui no Brasil, e ele me pediu para ir jantar com ele, com um dos investidores dele, que é um europeu que queria fazer perguntas sobre o Brasil. Vem cá, o Brasil é confiável? Tem mercado para esse produto aqui? Como é que é? E eu ali no tipo, bem, como é que eu explico? Se eu sou otimista, se eu não sou otimista? E o que eu falei para ele é o seguinte, e é a minha real avaliação. Eu sou muito pessimista para os próximos 4 anos. Eu acho que o próximo governo vai ser um desastre. A não ser que exista a possibilidade de se eleger alguém que não seja nem o Flávio Bolsonaro, nem o Lula. E aí, pelo menos, muda a página, aí é uma incógnita, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu acho que o próximo governo Lula, se for um governo Lula, vai ser um governo que não vai fazer nada. Não vai fazer nada porque vai ser um governo paralisado, vai ter um problema fiscal com o qual lidar. Vai querer aprovar um bando de coisa, vai ter um Congresso Nacional que é no mínimo 80% contra, então vai ser aquele governo que não vai fazer nada. Se for um governo Flávio Bolsonaro, vai ser igualmente um governo paralisado, porque eu antevejo um governo que vai ficar brigando com o Supremo Tribunal Federal o tempo todo. Liberta, não liberta, liberta, não liberta, liberta, não liberta, aquela coisa ali. E com riscos de crise constitucional, se o Congresso entrar no jogo, tentar fazer impeachment, vai ser um inferno. Mas eu acho que a partir dos anos 30... a minha previsão é que a partir dos anos 30 os data centers vão promover uma virada no Brasil. E a gente tem a possibilidade de, na década de 2030, vivermos um período similar ao do primeiro período Lula, em que o governo chinês veio ao Brasil comprar o Brasil inteiro, né? Minério de ferro, petróleo e soja. Por que eu acho que isso vai acontecer? O que eu acho que vai acontecer é o seguinte, a gente até por volta de 28, 29, 30, a gente vai estar numa fase de consolidação de inteligência artificial. A partir da década de 30, tudo quanto é indústria, tudo quanto é empresa vai usar pra cacete inteligência artificial. Vai ser um momento de implementação total. E o Brasil tem 2 condições que são ímpares. A gente tem sol no território inteiro do país, que é um território continental. Menos em Curitiba. Tudo bem. Em Petrópolis. Tem uma sombra. Não, sol de serra, você sabe que queima pra cacete. Pode fazer frio, mas para energia solar não precisa estar quente, precisa ter sol, é diferente. Precisa estar iluminado. Você tem sol pra cacete e na costa nordestina você tem vento que não acaba mais. A gente tem muita energia limpa. E a gente tem muita água. Então, para montar data center, o Brasil é o melhor lugar do mundo. Você não consegue colocar um único país que tenha a quantidade de território que nós temos, com capacidade de ter energia limpa e água em muita quantidade, que é exatamente o tipo de coisa que você precisa para montar grandes data centers. O Brasil tem o potencial de se tornar o paraíso dos data centers. Se o governo da vez for um governo... Só a montagem desses data centers, que a gente vai precisar de uma quantidade abissal de data centers na década de 30. Só a montagem desses data centers já vai fazer uma injeção imensa de grana dentro do Brasil. Aí, se você soma isso
a um governo esperto pode se virar o seguinte, ó, em cada cidade que você monta um data center, você tem que dar para, sei lá, todo cidadão dessa cidade uma cota de tokens. O que é uma cota de tokens, para quem não conhece a linguagem de inteligência artificial? É uma cota de uso gratuito de inteligência artificial. Se você dá esse negócio e você olha para essa periferia urbana brasileira, essa periferia urbana brasileira é um troço impressionante porque é uma pessoa que está com uma gana de crescer gigantesca. Se você banha esses brasileiros que têm essa gana de crescer com uso gratuito de inteligência artificial, porque a gente está hospedando os data centers, vai pintar um bando de negócio novo muito interessante. Acho que nos anos 2030 o Brasil tem um potencial incrível. A gente só tem que conseguir chegar lá. Porque é a minha impressão de que os próximos 4 anos vão ser um inferno. Então, se é para sermos otimistas, eu sou otimista para o médio prazo. Ô Pedro, só a Elis Brandina manda uma colocação aqui. Na verdade, ela faz uma pergunta, né, que eu acho importante a gente responder, porque é uma coisa que sempre vem à tona quando a gente fala de data centers. Ela pergunta, mas a que custo ambiental de instalar aqui um paraíso dos data centers? Para isso a gente está preparado? Gente, o Brasil é bom justamente porque aqui o dano ambiental é baixo. É energia limpa e água. Mas a água é para resfriamento. A água não vai embora não, tá? Ela não some, não desaparece. É para resfriamento. Gente, inteligência artificial vai acontecer. Entendeu? O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que a inteligência artificial, que vai ficar menos consumidora de energia, não muito, mas menos consumidora de energia, inteligência artificial tem que ser alimentada com energia limpa. Somos nós, é com a gente não vai usar carvão, a gente não vai usar petróleo, a gente não vai usar gás. A gente vai usar sol, água e vento. É isso. Nós somos a IA limpa. O Brasil é o potencial de IA limpa. E, independentemente disso, isso é... já tem um bando de pessoal dando a metade. Tudo bem, gente. A gente pode também se fechar em copas e deixa o mundo enriquecer. Tipo, não vai ser a primeira vez que o Brasil vai fazer isso. Entendeu? Vamos lá, vamos levantar plaquinhas. Somos contra IA, fora IA do Brasil, não queremos aqui. A gente também pode fazer isso. Podemos. É uma escolha. Países fazem escolhas. Ninguém está cansado de estar no lugar e de fazer a escolha errada sempre. Porque eu tô, sabe? Tem uma hora que tem que... Para de falar o que não entende, Pedro. Tá bom, Thiago. Thiago Mello aqui. Seu homônimo era um bom poeta, pelo menos. Olha, vou fazer um comentário que não vai agradar o pessoal. Mas acho que não vai agradar ninguém. Nem o pessoal do Lulista no chat, nem você. Eu vou conseguir essa proeza. Eu tô acostumado. Você tá desde ontem em chamas, né? Você veio aqui só pra irritar o Pedro. Eu tô aqui, eu vim porque eu fico com saudade dele. Precisando conversar, já chamei ele pra almoçar eu tô gostando da nossa tela, desse braço que atravessa o mar. E fica legal porque ela consegue abraçar os dois, ó. É uma mão com uma unha assim, meio de diamante, ó. Beijo, Lia, te amo. Eu ia falar que uma mão sozinha no ombro parece a família Adams, mas isso, ó, a Vandinha, a mão da Vandinha. Mas a minha mão é bem mais bonita que a mão da família Adams. Pelo amor de Deus, a unha feia. Olha ali o que o Magno vai fazer. Boa, vai. Aí, ó, print, galera, print. Ficou mara isso. Mas como vocês podem ver, esse é um programa de adultos. Muito sério, muito sério. 13h. Você entendeu por que eu tenho que vir pro Rio de vez em quando? Para fazer a disrupção. O comentário que eu ia fazer que vai desagradar geral é que este governo Lula, atrasado, desenvolvimentista, quer estimular data centers no Brasil. Eu fui procurar, que eu lembrei que tinha um redato. Mas eu não conheço o projeto a fundo, então eu só vou jogar só a provocação no ar. Não, mas o Brasil está... Emissários brasileiros estão
trabalhando ativamente para trazer data centers para o Brasil. Porque não pode perder essa vibe, essa onda. Então, só tem que tentar fazer direito. Esperamos que seja Lula, seja Flávio, seja quem for, faça com esse olhar da energia limpa, de uma coisa de longo prazo, estruturada, que não seja uma aventura. Porque o risco também é esse, é fazer de uma forma aventureira, que sem estruturar, sem olhar, sem analisar os custos e tudo mais, né? Desculpa, Magno. Como a gente está fazendo há 80 anos com um monte de indústria aí que não consegue pagar as próprias contas sozinha, né? É isso. Parece que o Brasil, assim, tem um grupo muito grande de pessoas no Brasil, de direita e esquerda, que quer que o Brasil tenha um monte de indústria. Mas parece que a indústria tem que ter só essas que estão aqui agora, não pode ter nada novo. E essas que estão aqui precisam ser mantidas a qualquer custo, porque elas são o nosso símbolo de potência de progresso brasileiro, que é a indústria automobilista, a indústria de máquinas, as indústrias que, na verdade, evitam que o Brasil se torne um país do século XXI. A gente está aqui fazendo carro, subsidiando petróleo, subsidiando combustível, fazendo carro, evitando que carros elétricos entrem no Brasil, né? Porque tem isso também, e evitando que o país se modernize. A gente está tentando virar um país rico do século XX. O século XX já acabou há 26 anos e a gente não ficou rico. Agora a gente tem que pensar no que vai acontecer daqui para frente. O engraçado foi que a versão otimista da história do Pedro tem o asterisco de que talvez a gente não chegue na parte boa. Então, olha só, eu vou entregar para vocês a minha versão otimista. O problema é que pode ser que a gente morra antes, mas se a gente chegar até lá, essa é uma versão eu vou otimista. colaborar Obrigado. com o pessimismo. Hoje o nosso queridíssimo Guilherme Amado deu na coluna dele que Carlos Bolsonaro já tem assento garantido na esplanada dos ministérios se Flávio Bolsonaro for eleito, né? Não sabemos ainda em qual ministério. Aí, o próprio Guilherme lembrou que quando o Flávio aventou que o seu chanceler vai ser Eduardo Bolsonaro, isso causou muita tensão, vou usar essa palavra que ela esconde outros pecados, muita tensão entre os seus apoiadores, né? Tipo, será que precisa, né, do Eduardo Bolsonaro chanceler? Vamos pensar um pouquinho melhor. Aí ele recuou, não tocou mais no assunto. Aí o Guilherme Amado deu ali a nota, a atualização. A assessoria do Flávio entrou em contato negando que Carluxo vá ser ministro. A coluna sustenta a informação, ou seja, tem a chance, é real. Então, assim, eu não quero dar um lado pessimista para isso, porque imagina Carluxo ministro. Onde pode estar o lado pessimista em Carlos Bolsonaro ministro? Não é? Tento imaginar. Onde pode estar? A gente não vai precisar fazer reunião de pauta, mas a gente só vem e comenta os tweets. Nossa, mas você consegue comentar esses tweets? Eu não consigo nem entender o que ele escreve. Eu consigo. Nosso espectador com o mais divertido e intrigante apelido aqui, que é o meio Fukuyama, meio Mearsheimer, e eu juro que sempre que eu leio esse apelido, eu fico tentando o que é. Eles são tão opostos, Fukuyama e Mearsheimer, e eu fico tentando encaixar como é que pode ser metade de um, metade do outro. O problema é que o meio não há nesse caso, entendeu? É tipo... Não vá advogar contra o meio em caso nenhum. Por favor, quem serei eu? Mas aí ele faz o seguinte comentário: tá cheio de conversas para data centers, conheço vários amigos empresários vendo isso já, nem tudo é governo, Pedro. Veja bem, meio Fukuyama, meio Mearsheimer, que está mais para Fukuyama do que para Mearsheimer nesse comentário. Acredite, eu realmente não acho que tudo é governo, tá? Não é algo que passe pela minha cabeça. O ponto é o seguinte: a gente tem imposto de importação violentamente alto, muito alto mesmo. Então, o problema de você montar esses data centers com
com uma quantidade imensa de chips de altíssima tecnologia, é um governo que acha que, mas você tem que trazer para eu cooperar e não cobrar 10 vezes em imposto de importação cada chip que entra, eu quero que você traga essa tecnologia para o Brasil e ensine nossos engenheiros a fazer, tudo mais. Essas coisas malucas de substituição de importação são essas coisas que atrapalham. O problema não é... Veja, o que eu estou falando é uma verdade. Todo mundo sabe que o Brasil é bom para data center. Os árabes querem fazer data center no Brasil. Os americanos querem fazer data center no Brasil. Os chineses querem fazer data center no Brasil. Tem um bando de empresário no Brasil que quer fazer data center no Brasil. O problema é botar as máquinas para dentro num preço que faça com que o troço seja competitivo. Com o tipo de imposto que a gente cobra, é muito caro. Quais são as condições que o Estado brasileiro oferece para você fazer com que isso seja barato? Eu acho que você tinha que zerar o imposto de importação para esse equipamento para o data center, e a maneira que você devia fazer é fazer algum tipo de acordo, essa é a minha defesa, em que você dá para as comunidades ao redor desses data centers token de graça. Token é a moeda do futuro durante algum tempo, que é a moeda que é o ciclo de processamento da máquina, que é o processamento de inteligência artificial. O que é cara é token. Qualquer um que esteja trabalhando nesta fase de 2026, muito com inteligência artificial, tem de lidar com o GPT e o Claude. Já acabou sua cota pela hora, já acabou sua cota pela... Token é a coisa. Se a gente quer fazer com que as pessoas criem, a gente tem uma... Aí, a partir daí, é uma coisa realmente de uma aposta. Em algum momento, o Estado brasileiro vai ter que fazer uma aposta nos cidadãos brasileiros. Entendeu? E acreditar que se você der acesso a esse tipo de recurso para uma quantidade imensa de brasileiros, para essa garotada toda de periferia, vai ter gente criando coisa interessante. Eu aposto que vai. Eu não tenho a mais vaga ideia do que é, mas a beleza é essa. Quando o Estreito de Hormuz virou o centro da atenção global, o meio já estava lá. Quando o debate sobre identidade e ideologia ainda engatinhava, nós já analisávamos os seus desdobramentos. Para nós, polarização nunca foi sensação, sempre foi um dado que precisava ser compreendido com profundidade. O meio chega no timing certo com as pautas que realmente movimentam o país. Essas análises que pautam a conversa antes mesmo dela envelhecer estão nas nossas edições de sábado, escritas por nomes como Ian Boechat, Flávia Tavares, Leonardo Pimentel e Júlia Kekkia. Informação muita gente dá, mas a análise que coloca você à frente, essa exclusiva. Não espere o assunto ficar datado para formar a sua opinião. Quer chegar na frente? Assina o Meio Premium. O link está aqui na descrição.